Então vamos lá, vamos hoje conversar a respeito dos concursos de analista e técnico dos tribunais. Esse é o nosso objetivo, é falarmos do que nós encontramos em relação a esses concursos em âmbito federal, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, são os concursos que nos interessam, tá bem? Então olha, primeiro passo é, você que ingressou agora, que está aqui nos acompanhando, eu agradeço a sua presença. Eu peço que você clique aí nas notificações para receber as notificações da ESO em relação aos cursos que nós temos. Lembrando, nós temos cursos para técnico, para analista, são cursos direcionados para esses concursos federais, levando em conta, obviamente, o que nós encontramos em relação aos editais, o que nós encontramos em relação às provas atuais, as provas mais recentes. E nós adotamos ali um método bastante peculiar de estudo, bastante inovador em relação ao estudo. Algo que seja rápido, tem que ser rápido, não pode demorar, tem que ser coisa rápida. A gente não pode mais ficar assistindo vídeo demorando. Então, se nós vamos nos utilizar de vídeos para a gente estudar, precisamos de algo que seja rápido, dinâmico e que tenha material pré-formatado. A ideia é exatamente essa, e trazer aquilo dentro do edital que nos interessa. Nós não temos que ficar ali trabalhando com assuntos que há no edital, mas poucas vezes a gente encontra em nossas provas. Não é esse o objetivo, tá bom? Então, meu nome é Júlio Marchetti, eu faço parte do grupo de professores aqui da ESO em relação a concursos públicos, especialmente dos tribunais. Mas vamos lá, vamos conversar em relação a esse tema. Se você não me conhece, eu sou analista judiciário da área judiciária, oficial de Justiça Federal, em São Paulo. E nós vamos falar a respeito desses concursos dos tribunais. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos trabalhar com dois cenários, tá? Primeiro, em relação ao concurso de técnico, do lado de cá, e o concurso de analista, especialmente analista área judiciária, que é o cargo que eu ocupo, tá bom? Então vamos conversar a respeito desse tema. Em relação ao concurso de técnico, a gente tem que prestar bastante atenção que hoje, para os tribunais, o concurso de técnico é de nível superior. Nível superior com formação em qualquer área. Isso para os tribunais. Já para o técnico do Ministério Público da União, MPU, aliás, nós temos aí a possibilidade de termos esse concurso em breve. Para o técnico do MPU, continuamos a ter para o técnico nível médio de escolaridade. Então são dois cenários distintos. Agora, o que a gente percebe em relação a essas provas de técnico? A gente percebe que o conteúdo, obviamente, que ele não é um conteúdo tão vasto quanto o conteúdo de analista. Tá? Não é um conteúdo tão vasto quanto o de analista. Mas há certas matérias que a gente percebe que os alunos têm muita dificuldade. E olha, não é direito que gera tamanha dificuldade. Nós encontramos dificuldade em língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e informática. Essas quatro matérias têm derrubado o pessoal que tem feito concurso para técnico. Para analista também gera bastante dificuldade, mas para técnico a gente percebe que as organizadoras elas exigem muito em relação a essas matérias. Aí nós temos quais organizadoras que despontam na preparação dos concursos para os tribunais, tanto para analista quanto para técnico. Nós temos a FGV, temos a Fundação Carlos Chagas, que era antigamente a organizadora que fazia concurso para os tribunais, hoje perdeu um pouco de relevância nesse campo, e nós temos a VUNESP, que hoje tem crescido nesse vasto caminho. Tanto que atualmente nós estamos com um concurso aberto para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é de São Paulo, e para o TJ também de São Paulo, que é para oficial de justiça, e quem organiza os dois certames é a VUNESP. Então a VUNESP ela tem aí surgido como organizadora que está realizando bastante prova dos tribunais. Mas vamos lá, em relação às provas de técnico, o que a gente percebe? Em regra, e eu já falei isso aqui, conversando com o professor Júlio em certa ocasião, o Júlio Sanches, em certa ocasião, a respeito de concurso público, eu falei, olha, o que a gente percebe em relação ao candidato é que há uma deficiência muito grande na interpretação das questões. E por que há essa deficiência? Porque falta leitura, não tem hábito de leitura. Então, sente bastante dificuldade em extrair da questão aquilo que interessa.
Tá bem? Então, para um trabalho de médio a longo prazo, o que eu sugiro é leitura. Vamos partir das leituras mais simples a leituras mais sofisticadas para a gente incrementar o nosso vocabulário, a nossa capacidade de compreensão. Então, nós temos que ter leitura. E as provas, elas têm hoje sido provas que exigem do aluno bastante persistência, porque são provas longas, com textos longos, textos cansativos. Então, as organizadoras estão explorando exatamente isso. Para o cargo de técnico, se a gente pega ali 80% das questões, e aí eu vou olhar para a parte de direito, não vou olhar para as outras matérias. Se a gente pega 80% das questões, cobram a literalidade do texto, a letra da lei, o que há no texto da lei. Agora, é simples uma cobrança literal? Não é simples. Deixa eu pegar aqui, só a título de exemplo, deixa eu pegar o material. Eu vou abrir aqui o material, só para eu mostrar a vocês o que a gente pode encontrar em relação a esses temas, tá? Vou abrir aqui um texto, vamos ver se eu consigo abrir o texto todo, só para eu mostrar a vocês qual é a dificuldade que a gente pode encontrar, tá bem? Olha, nós estamos aqui com o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, tema que é cobrado em relação a direito administrativo e direito constitucional. O tema aqui, você está percebendo, é o princípio da impessoalidade. É um dos princípios mais cobrados em concurso público. Há diversos aspectos desse princípio a considerar. As provas normalmente cobram a literalidade do texto. Então vamos aqui ao artigo 1º, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos que caracterizem promoção pessoal das autoridades ou de servidores públicos. Ponto. Vou até pegar um marca-texto que você vai entender onde é que eu quero chegar. Vou pegar um marca-texto aqui, uma cor um pouco mais pesada, que você vai entender no que eu quero chegar. Então, o texto está aí. Você está vendo o texto, tá bom? Você está vendo, você leu. Agora eu quero conversar com você aqui. Vamos falar, vamos conversar aqui agora. Preste atenção. Quando a gente olha para esse texto, a gente lê ele, a leitura é muito tranquila, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma palavra que exija um conhecimento aprofundado. A gente consegue compreender. É um texto de leitura mediana, não tem dificuldade alguma, tá bom? De uma leitura, no primeiro momento, você entende. Agora, a pergunta é a seguinte. Olha o que eu vou dizer. É possível, no sentido de poder, pode, olha o que eu vou dizer, pode a autoridade pública utilizar-se da publicidade oficial dos órgãos para lançar o seu nome na publicidade? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Pode ela lançar nomes, símbolos, imagens dela, autoridade, na publicidade? Olha a pergunta que eu estou dizendo. O dispositivo proíbe isso. O dispositivo proíbe que se coloque na propaganda de órgãos, de campanhas, de atos, imagens, nomes das autoridades. É isso que eu quero saber. Pode, não pode, é proibido? Vamos olhar o texto, nós vamos perceber que colocar na propaganda nome, símbolo, imagem, não é proibido. Não há essa proibição. Há a proibição quando se utiliza dessa publicidade para promoção pessoal. Aí é proibido. Vamos dar uma olhada no quadro lá para você perceber esse detalhe. Então vamos lá. Vou pegar o marca-texto, que eu falei que eu ia pegar. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Está aqui, vermelho. Olha. A publicidade, e eu vou lendo aqui junto com você, tá? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Portanto, o que se veda aqui
não é constar nomes, símbolos e imagens. Não é isso. O que se proíbe é constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem a promoção pessoal. Porque busca aí afrontar o princípio da impessoalidade. Agora, quando se cobra esse texto, parece que, na hora que você lê, parece que você é induzido a acreditar que sempre é proibido constar nomes, símbolos e imagens de autoridades. O que não é verdadeiro. Olhando o texto, você percebe que o que é proibido é utilizar-se de nomes, símbolos e imagens que venham a caracterizar promoção pessoal de autoridades ou servidores. Então, eu tenho que ter esse nexo. Agora, imagine que essa parte final seja retirada da questão e você coloca essa alternativa como certa, o que não é verdadeiro. O que não é verdadeiro. Não posso dizer que é proibido colocar nomes, símbolos e imagens de autoridades e servidores. É proibido colocar nomes, símbolos e imagens de servidores que caracterizem promoção pessoal. Então, é necessário que haja essa parte final. Daí surge a dificuldade que a gente encontra nas provas, que a gente percebe nas provas, para quem faz prova. Isso para analista e para técnico, tá? Mais para técnico, mas para analista também. Quando cobra esse tipo de texto, esse conhecimento literal, ele escapa. Ele escapa. Na hora, você não tem aquela imagem fotográfica. Hoje, um pouco mais cedo, estava conversando com uma aluna do curso, perguntando a respeito do curso, a respeito de como é a dinâmica de aulas, tudo. E eu expliquei como que é feita a dinâmica. A dinâmica é exatamente isso daqui, ó. Deixa eu pegar o quadro. A dinâmica é isso daqui, tá? Preciso mostrar a vocês, olha. Temos aqui a direito administrativo, o tema. Olha o material, que material caprichado que nós temos. Muito bem feito, com questões onde o professor lê as questões e comenta os temas trazidos, quais são os destinatários da moralidade, quais são os instrumentos colocados à disposição. Olha que interessante que nós temos nesse material. Que material bem feito. Que material busca aqui a interação dentro de um material desse. Então, olha, não é só leitura, não é só... Aqui é provocar, é instigar durante a aula o quê? O aluno a exercitar aquilo que é necessário, que é raciocinar, que é pensar. E ela me perguntando, falando, Júlio, olha, é o seguinte, eu pretendo começar a trabalhar, a estudar agora, tá? Eu estava focada num concurso de Polícia Civil, inclusive ela foi aprovada no concurso da Polícia Civil. Fui aprovado no concurso da Polícia Civil, tudo, provavelmente serei nomeada, mas eu quero direcionar agora para o concurso dos tribunais. Então, o que ela está fazendo? Aquilo que normalmente a gente faz. Deixa a carta na manga lá, que é a aprovação no concurso da Polícia Civil, e agora ela está olhando para os tribunais. E ela me falou o seguinte, falou, olha, a rentabilidade é muito interessante, qualidade do trabalho é uma qualidade muito legal, mas eu quero saber como é que eu vou trabalhar no espaço curto de tempo. Ela está querendo fazer concurso para oficial de justiça. E para técnico dos tribunais também. Técnico, inclusive, do TRF3, onde tem técnico da Polícia Judicial. E ela disse, falou, olha, o TAF, por exemplo, da Polícia Judicial não me preocupa, porque eu fiz para a Polícia Civil, eu estou bem, estou encaminhando nisso. Agora, e tem feito para as carreiras policiais. E ela me disse, como é que eu trabalho em 90 dias? Como é que nós vamos trabalhar em 90 dias? Normalmente essa é a discussão. Como é que eu faço para me preparar em 90 dias? No caso dela, não há tanta dificuldade porque já estava estudando, tá bom? Mas o que eu vou dizer aqui se aplica a ela e também se aplica a outros que estão começando agora. É o seguinte, você irá pegar as matérias com as quais, num primeiro momento, ou por já estar estudando, você já tem contato. No primeiro momento você tem afinidade, então você vai pegar essas matérias. Durante os primeiros 30 dias, você irá pegar as matérias cuja afinidade você tem e você vai fazer o seguinte, vai trabalhar em cima delas. Dessas matérias que você tem afinidade, que você já conhece. Por quê? Porque o trabalho vai ser rápido e psicologicamente você vai ficar bastante animado. Então, dentro desses 30 dias, vamos imaginar que você já estudou Direito Constitucional, Direito Administrativo, tem contato com essas matérias, estudou Processo Penal e Direito Penal. Você irá pegar essas matérias para você estudar e vai trabalhar em cima disso.
Ah, professor, direito privado eu não tenho muito contato, eu não gosto. Direito civil, direito processual civil, tributário, previdenciário, eu não tenho muita afinidade com isso. Isso daí você vai deixar para lá um pouquinho, deixa quieto. Trabalha durante esses 30 dias para valer em cima das matérias que você conhece. Passados os 30 dias, em relação a essa matéria que você conhece, você irá reduzir a carga de estudo. Dá uma diminuída na carga de estudo, diminui ela. Se você estava estudando a semana inteira para isso, você vai jogar para 2, 3 dias essas matérias. Revisão. As matérias que você conhece, que você gosta, durante 2 ou 3 dias, revisão dessas matérias. Os outros dias, você vai fazer o seguinte, vai bater em cima daquilo que você não tem afinidade. Direito tributário e previdenciário, vamos estudar juntos, porque são matérias afins. Processo civil, direito civil, vamos trabalhar também junto. Organiza nos dias que remanescem do seu estudo e vamos, luta em cima disso. Dentro dos próximos 30 dias, você vai trabalhar dessa maneira. Tá bem? Então já foram 30 dias, 60 dias. Agora você vai fazer o seguinte. Pegar essas matérias que você estudou, para valer, irá durante os próximos 30 dias, que são os últimos, você irá trabalhar com questões em cima dessas matérias. Mas há matérias, aquelas matérias que eu falo, olha, não adianta, eu leio aquilo ali e não fica aqui. Eu leio e eu não consigo absorver. Por quê? A matéria é muito superficial, ela não exige muita coisa. O fato de ser um tema superficial que não exige muita coisa, não fica guardado. Então ela passa, vai embora. Então o que você vai fazer? Nos últimos 30 dias, você irá trabalhar com questões, continua a trabalhar, obviamente, com aquelas matérias anteriores por meio de questões, e irá agora pegar essas matérias que é difícil a absorção e vai à leitura dessas matérias. Por exemplo, quando a gente pega Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando a gente pega ali Lei de Licitações, a gente pega, para quem vai fazer o TJ, Normas da Corregedoria, Regimento Interno de Tribunal. Então você vai pegar essas matérias, leitura, 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 grifando o texto, buscando entender o que tem no texto, é isso. E aí, em 90 dias, você tem um trabalho bem feito, direcionado para a sua prova. E vai para a prova com tranquilidade. Vai resolver a prova com tranquilidade. Essa é a ideia. Isso partindo do pressuposto de que as provas têm cobrado mais a literalidade do texto. Portanto, orientação para quem vai fazer o concurso de técnico dos tribunais. Para analista, muda um pouco a figura. E por que muda um pouco a figura? Tá. Olha o que eu quero que você perceba. Se você fizer um levantamento das provas de analista, e aí quando eu falo para analista, estou falando da área judiciária, tá? Você faz um levantamento dessas provas, você percebe que tem muito texto de lei. Ainda tem bastante texto de lei, tá? Mas qual que é a dificuldade do analista nesse caso? Se você entrar agora no site da VUNESP e dê uma olhada, não faça isso agora que você está assistindo aula comigo, né? Está aqui falando comigo, você não vai sair daqui para lá consultar, faça isso depois, tá bem? Se você for ao site da VUNESP e baixar o edital do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, procure analisar naquele edital o que há para oficial de justiça avaliador ali dentro. Então você vai lá, o conteúdo programático do analista judiciário, área judiciária, que só tem para o Mato Grosso do Sul, nesse edital, e analista judiciário, especialidade oficial de justiça, que há para São Paulo e há para o Mato Grosso do Sul. Você entra naquele edital, você vai pegar ali processo penal, um monte de coisa. Processo civil, é o Código de Processo Civil inteiro. Direito civil, direito tributário, direito previdenciário, direito constitucional, direito administrativo, extenso. Um caminhão de coisa para você estudar ali. O que você vai perceber? Que não tem como, especialmente durante esse pequeno período que a gente tem, tá? E eu estou falando ainda o seguinte, aquele edital, para você trabalhar ele com tranquilidade, falar, não, eu vou trabalhar esse edital, eu quero estudá-lo, mas eu vou olhar um pouco mais adiante. É um ano para você trabalhar em cima daquele edital com tranquilidade e bem orientado, hein? É um ano para trabalhar em cima dele e muito bem orientado. Você consegue
caminhar muito bem. Eu digo que quem está começando do zero, que consegue estabelecer um horário de estudo para analista judiciário, área judiciária, com o nosso curso, com as matérias do jeito que estão apresentadas, desse jeito aqui, onde traz rapidez na preparação. Olha o que nós temos. Ó, o material é espetacular. Olha o que nós temos em relação a isso. O material é de qualidade diferenciada. Tá bem? Com quadros sinóticos, com anotações. Então, com isso daqui, você consegue dar um dinamismo na sua preparação. Ainda assim, com tudo isso daqui, você, para um trabalho a longo prazo, você vai ter que trabalhar durante um ano para fazer. Mas vamos tentar estabelecer um caminho para estudo em 90 dias. Aí se você já parte do pressuposto, isso no caso de analista, você já parte do pressuposto que não vai conseguir estudar o edital inteiro. Não vai. Tá? Então esse é o pressuposto. O que nós vamos fazer então? Aquilo que for estudado será muito bem estudado. Ponto e acabou. Não tem que fazer mais ou menos. Por quê? Porque tem vários temas que você não vai conseguir tocar. Mas aquilo que você for tocar, você irá estudar muito bem estudado. Eu fiz dessa maneira. Quando foi aprovado por TRF, 90% da prova, o que eu estudei foi muito bem estudado. Obviamente que algumas coisas caem ali que você não viu, mas você consegue chegar à resposta. Porque você estudou outras matérias com muita dedicação, muito empenho. Isso te ajuda em relação a outros temas. Então, vai estudar muito bem estudado aquelas matérias que dá tempo de você estudar. As outras, deixa de lado. Ah, professor, mas como nós vamos definir isso? No nosso caso, a definição do conteúdo do nosso curso é feita dessa maneira. Como é que a gente define o conteúdo do curso? Levantamento das provas anteriores, aquilo que é cobrado no concurso. Esse é o objetivo. Senão eu falo para você, vai estudar sozinho, você não precisa estar aqui. Vai estudar sozinho. Mas o que a gente quer? A gente quer, através desse trabalho, minimizar o seu esforço, eu quero reduzir o seu esforço e te dar alta performance. Esse é o objetivo. Num espaço curto de tempo, dar alta performance. Esse é o objetivo. Então você vai estudar muito bem estudado aqueles temas que você viu. Algumas coisas não vai dar tempo. Acabou, esquece. Não vai dar tempo e vamos trabalhar com isso. Por quê? Porque no concurso para analista, diante de todo aquele conteúdo vasto que tem, a gente parte já de um pressuposto. E qual é o pressuposto? Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Qual é o pressuposto? O pressuposto é de que no concurso para analista, as pessoas erram. No concurso para analista, erram. Então, o nosso objetivo no concurso de analista é errar menos. Errar menos. Tá bem? Diferente, por exemplo, do concurso de escrevente, de concurso de oficial do Ministério Público, oficial de promotoria, onde o conteúdo é um conteúdo relativamente pequeno e que se dá atenção tão só à literalidade do texto, onde as pessoas estão estudando em cima daquilo ali, martelando em cima daquilo ali há muito tempo. O pressuposto nesse tipo de concurso é que as pessoas não erram. E o modo de se portar é diferente. Quando eu olho para o concurso de escrevente, ali, o que a gente tem que partir do pressuposto? Que você não pode errar. Você não pode errar. Não pode. Então você tem que acertar, não tem jeito. No concurso de analista, ali você tem que errar menos. É uma visão diferente. Porque o conteúdo é muito vasto. E muitas vezes na prova de analista cai uma questão, por exemplo, esse tema que está aqui no quadro, tá? Inclusive é um tema, deixa eu pegar aqui, ó. É a lei que trata de serviço público, tá? Ela cai no concurso de analista. Vou colocar aqui no quadro para você visualizar. Artigo 6º, que traz a definição de serviço adequado, tá? Serviço público, parágrafo 1º, serviço público adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade. Isso é o que nós encontramos no texto, tá? Conceito de serviço adequado. Então, vou voltar aqui. Conceito de serviço adequado, que a gente tem na lei que trata de serviço público, a Lei 8987 de 95.
Então eu tenho regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação de serviço e modicidade das tarifas. Observe que quando se trata de uma lei dessa daqui, até mesmo para os concursos de analista, o que se cobra é a literalidade do texto. O que se cobra é a letra da lei. Nesse tema aqui. Agora, quando se pega em direito administrativo, outros temas que são mais usuais na prova, a exemplo, poderes da administração pública, no concurso de analista não vai te perguntar qual é o conceito de poder de polícia. Não vai te perguntar quais são as limitações do poder de polícia. Não. Ali o assunto será outro. Quando fala de poderes, ele vai te perguntar, olha, poder regulamentar. Nós temos os decretos regulamentares de 1º grau, 2º grau, 3º grau. Isso não está na lei, está na doutrina. E vai perguntar a você o que a jurisprudência tem tratado em relação a esse tema. Quando eu falo lá de direito constitucional. Ora, o poder judiciário, o que ele faz? Ele pode controlar a atividade regulamentar do chefe do executivo? Pode, sustando inclusive os efeitos daquele decreto regulamentar. Isso é possível, tá? Então, o Poder Judiciário irá comunicar ao órgão do Legislativo para tomar as providências. O controle pode ser feito também pelo Congresso Nacional? Pode, artigo 49. Então, olha o que nós temos. Nós temos a atuação do Judiciário, a atuação do Legislativo, observando o que há na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos cobrança de jurisprudência. Por exemplo, um tema, quando se fala, eu falo esse tempo que é um tema bastante cobrado, quando se fala a respeito de comissões parlamentares de inquérito, tema que é cobrado no concurso de analista, na parte de direito constitucional. Pergunta simples. Ora, quando se fala dos poderes da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, a gente sabe muito bem que a CPI tem os poderes investigatórios da autoridade judicial. Tem os mesmos poderes investigatórios da autoridade policial. Aí vem uma pergunta em direito constitucional, pergunta profunda, e fala, olha, isso na prova de analista, pergunta a você, quando a gente olha o nosso processo penal, olha o que ele está fazendo, ele está indo a processo penal e vai trazer alguma coisa. Quando a gente vai em processo penal, a gente encontra lá um sistema que se diz acusatório, não é um sistema inquisitivo, apesar de, no nosso Código de Processo Penal, que é pré-existente à Constituição de 88, a gente ter certos dispositivos indicativos de um sistema inquisitivo. A pergunta que se faz é, a CPI, ela terá poderes de investigação como tem a autoridade judiciária? Tecnicamente está adequado falar isso? É o que está na Constituição. Mas tecnicamente está adequado? Ora, se eu olho um processo penal acusatório, no processo penal acusatório, o juiz não tem papel investigatório. O juiz não tem papel investigatório. Não. No processo penal caracterizado pelas garantias constitucionais, de modo algum. O juiz não tem papel acusatório, não tem papel investigatório. Não. Ele irá presidir a relação jurídico-processual, sim, velando pela regularidade e mais, buscando proteger o réu, preservando as suas garantias. Esse é o objetivo. Não desempenha ele papel investigatório no processo penal, garantista pelo menos. Então a gente percebe que a Constituição Federal, ao afirmar que a CPI terá os mesmos poderes investigatórios do juiz, do magistrado, o constituinte está dando uma escorregada ali. Na verdade, ele está dizendo, olha, o papel da CPI é no sentido de ter as mesmas prerrogativas, os mesmos poderes que tem o juiz durante a instrução processual. É isso que está escrito ali, tá? E muitas vezes a gente percebe na CPI que as autoridades, elas se acham ali, se vestem de papel inquisitivo, coagindo testemunhas. A gente percebe uma brutalidade na coleta de informações, mas não é isso que nós encontramos
no texto constitucional. O texto constitucional, ao falar que tem os mesmos poderes investigatórios, ele está querendo falar outra coisa. Então, se a gente faz uma análise, estabelece uma análise dessa expressão com o direito penal garantista, a gente percebe que o magistrado não tem poder de investigação. Não é isso que ocorre. Não tem postura investigatória. Então eu preciso interpretar o dispositivo que trata da CPI à luz dessa visão garantista do processo. É exatamente isso. Só que esse tipo de questionamento na prova é a exceção. É a exceção. A maioria cobra a literalidade do texto. Agora, como eu disse, há temas que são batidos, que a gente encontra toda hora, que são poderes da administração, CPI em direito constitucional, estrutura do Estado, os princípios fundamentais, tudo isso é batido, é assunto recorrente. Aí sim a organizadora ela vem e busca aprofundar um pouco mais, isso no concurso para analista. Temas, por exemplo, como a lei que trata de serviço público, que é isso que está aqui, aqui eles cobram a literalidade. Então essas leis, que eu chamo leis extravagantes, essa daqui é só ler o texto. Isso para um trabalho rápido, é leitura de texto. Então olha, o que a gente tem que entender desse nosso trabalho? Primeiro passo, seja para técnico ou para analista. Agora vamos conversar seriamente. Precisamos organizar o nosso trabalho. Como é que nós vamos organizar? Um estudo direcionado, com material de qualidade, especialmente dando dinamismo. Desse jeito aqui, ó. Jurisprudência do STJ, e aí vai. Segurança jurídica, estabelecendo ali as distinções entre o que os autores nos trazem. Tá? Segurança jurídica sob aspecto objetivo e subjetivo. Então você percebe que tem muita coisa interessante no trabalho. O que a gente faz aqui não é um trabalho simples, não. É um trabalho direcionado para o concurso, extraindo o que interessa e fazendo a aula ser dinâmica. Então, se você pretende começar a trabalhar, primeiro passo, busque um trabalho dessa natureza. Busque um trabalho dessa forma, que seja rápido, dinâmico e com muita qualidade. Esse é o objetivo. Tendo isso à mão, você precisa se organizar a trabalhar. Então você precisa conhecer a prova que você vai fazer. Se ela cobra mais texto de lei, se ela cobra mais jurisprudência, os informativos você precisa ter contato. E aí tem aquelas outras matérias, as 4 que eu havia dito, que aí você irá buscar dentro do curso. E aqui a gente tem matemática com Volney, de altíssima qualidade. Nós temos língua portuguesa, nós temos raciocínio lógico. Então a gente tem aqui um trabalho aprofundado em relação a esses temas, observando o que há no concurso, o que se cobra no concurso. Seja na parte de técnico, seja na parte de analista. E para a gente não se estender muito, eu ficar muito cansativo, eu estou falando demais e muito rápido. Se for o caso, você retome de novo aí o que nós estamos fazendo, o que a gente apresentou. Então, olha, a ideia é ter um trabalho direcionado, focado, organizado, com bastante rapidez e com muita qualidade. E com quem tem experiência trabalhando nisso, tá certo? É isso aí. Eu acho que era isso que a gente ia conversar. Como eu havia conversado com o pessoal da ESO, com o Júlio, por exemplo, não ia fazer uma live aqui muito longa, para não ficar algo cansativo de maneira alguma. Eu quero que vocês peguem aqui na descrição do vídeo o link para ir lá no nosso site e ver o que nós temos lá em relação a concurso público, tá certo? Faça algo agora, imediatamente. Agora é para fazer, agora, para você fazer agora. Já clique na sinetinha aí para receber as notificações. Se inscreva no nosso canal, faça isso agora, agora. Se inscreva no canal e dê um joinha aí, tá bem? Tá? Porque dê um like para ter repercussão positiva no nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos direcionar o nosso trabalho, para a sua aprovação nos concursos dos tribunais, tá bom? Aqui embaixo você tem o link, pode entrar em contato com o pessoal da administração, havendo dúvida, entre em contato para tirar dúvida a respeito do conteúdo e, se for o caso, peça para direcionar a mim, venha falar comigo, manda mensagem que a gente conversa a respeito dos nossos cursos para os tribunais. Tá legal? Valeu, grande abraço, até mais.